Glória, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de hoje continuarei fazendo aquela série de vídeos falando sobre as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo operou. Isso é o que nos pede para fazermos o Salmo número 150, versículo 1, que foi lido no dia de ontem. Nós precisamos realmente orar a Deus, louvar a Deus com nossos lábios, contar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo e invocar o teu santo nome. Então, no dia de hoje, eu quero trazer para a nossa meditação mais uma das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo operou. E eu creio que esta foi a primeira grande maravilha que o Senhor Jesus Cristo operou no início do seu ministério. Foi a grande prova que o Senhor Jesus Cristo passou ali no deserto, que foi a tentação de Satanás, tentando frustrar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra está lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 até o 13. Glória a Deus! E diz assim a palavra de Deus: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aleluia! Querido e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por mais este momento de reflexão e meditação na tua palavra. Senhor, eu quero aqui, Senhor, declarar que toda sabedoria provém do alto, provém do céu, provém do teu trono da graça. Querido Deus, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço, querido Deus, a minha fabilidade. Eu reconheço, querido Deus, que sozinho eu não consigo fazer nada e não sou nada. Eu dependo do Senhor Jesus Cristo para todas as coisas, querido Deus, e é por isso que eu te peço apenas que me use como instrumento para proferir as tuas palavras, para proferir este conhecimento do alto, querido Deus. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao coração de cada ouvinte desta mensagem, porque a tua palavra produz fé, a tua palavra regenera a fé, a tua palavra limpa os pecadores, a tua palavra, querido Deus, é o que transforma o ser humano, aleluia, em um filho de Deus. A tua palavra, querido Deus, gera fé para nos converter de criaturas para filhos do Deus vivo, através da fé e da confissão no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, querido Deus, eu te peço que a tua palavra seja anunciada diretamente do alto e sublime trono aos nossos corações. Peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, esta mensagem, esse trecho da palavra de Deus que foi lido aqui, conta-nos então a história, o momento mais importante da prova que o Senhor Jesus Cristo passou ali no deserto. Foi realmente ali onde ele foi testado, a fé dele e a obediência dele foram testadas no deserto. E Satanás, nós vemos aqui que ele, como sendo o nosso adversário, ele é um ser totalmente astuto.
A palavra de Deus lá em Efésios diz que ele é astuto, queridos irmãos. O que é um ser astuto? É um ser oportunista. O ser astuto, ele é um ser que se aproveita das oportunidades, das fraquezas, né, dos seus adversários. Então ele joga sujo. O diabo, ele é terrível, ele é astuto, ele é usurpador, ele tenta roubar a glória de Deus, ele tenta imitar a Deus. Então aqui neste momento ele tentou o Senhor Jesus Cristo em 3 aspectos que ele mais tenta a humanidade em geral, né? Mas graças ao bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo venceu as tentações. Então aqui nós vemos que, primeiro de tudo, o Senhor Jesus Cristo estava consagrando a Deus. Ele estava então fazendo um jejum há 40 dias no deserto. Satanás então se aproveitando desta brecha, né, deste momento de fragilidade, da fome do Senhor Jesus Cristo, então ele fez uma proposta, tentando fazer o Senhor Jesus Cristo desobedecer às ordens de Deus. Foi onde ele disse: se tu és o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães para matar a tua fome? Se tu és o Filho de Deus, por que você não faz isso para o seu bem próprio? Então olha só um pequeno ensinamento aqui para nossas vidas. O poder de Deus, ele não serve para nós usarmos ele em favor próprio, em benefício próprio. Não, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que tudo que ele fez para os outros. Ele fez para o seu próximo, ele não fez nada de bom para si mesmo. Sabe por quê? Porque se ele quisesse, com apenas uma ordem, ele pediria ao Pai e o Pai acabaria com todas as tentações, o Pai resolveria todos os problemas da terra em apenas um instante. Mas ele não fez isso em favor de si para ser exaltado ou glorificado, não. Ele se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente ao Pai. Então ele repreendeu Satanás com a própria palavra de Deus. Ele disse, né, porque está escrito na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, em outras palavras, ele disse para Satanás: Satanás, eu posso morrer de fome se for preciso, mas eu vou ser obediente ao meu Pai que está no céu. Então a palavra dele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Toda palavra de Deus. Então neste momento, nós vemos a obediência dele e a fé dele, né, para com Deus o Pai. E dessa maneira então ele venceu a primeira tentação. Mas como Satanás ele é astuto, nós entendemos que ele persiste também. Satanás ele tenta derrubar a mim e a você, não é uma vez por dia, não são 2 vezes por dia, não são 3 vezes por dia. É constantemente. É por isso que nós temos que estar vigiando. O Senhor Jesus Cristo foi tentado 3 vezes seguidas. Olha só a segunda tentativa dele então. Já que a primeira ele não conseguiu, então a segunda vez ele tentou levar o Senhor Jesus Cristo lá no monte, né, e mostrou muitos reinos. Sabe, meus irmãos, imagina só a situação. Imagina o que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Nós às vezes corremos o risco de nos iludir, né, com as coisas desta vida, com os bens e o poder desta vida, alguma posição, né? Agora imagina só se Satanás levasse eu e você, assim como ele fez com o Senhor Jesus, levou ele num lugar bem alto e mostrou todos os reinos. Sabe o que é você olhar assim de um lugar alto e ver tudo, tudo? E aí ele olhar para você e falar: ó, se você dobrar o teu joelho e me confessar como teu Senhor e me adorar, eu vou te dar todos esses bens e essas riquezas deste mundo, porque a mim foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Mas o Senhor Jesus Cristo, olhando para tudo isso por um instante, eu creio que no coração dele, no espírito dele, no entendimento dele, como sendo filho de Deus, ele sabia já que tudo aquilo já era dele. Ele não precisava adorar a Satanás para receber aquilo. E outra, ele tinha plena convicção da missão que ele veio cumprir. Ele não veio para se entregar ao mundo, ele veio para se entregar, para se esvaziar e para morrer como um cordeiro. Ele não veio para ser o rei dessa terra. Jesus Cristo não veio com a missão de ser o rei deste mundo físico, não. Então ele, entendendo o seu chamado e a sua missão, ele respondeu mais uma vez com a palavra de Deus. Aleluia! Então ele respondeu como? Para vencer essa tentação, para não ser seduzido pelos bens desta terra, pelos reinos deste mundo. Olha só, aleluia, glória a Deus. No versículo 8 ele respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás.
Irmãos, olha como que o Senhor Jesus Cristo humilhou Satanás. Olha que interessante, porque Jesus declarou que o próprio Deus era o Deus de Satanás, porque Satanás foi um ser criado por Deus. Então Jesus humilhou Satanás falando assim, ó, adorarás o Senhor teu Deus. Então ele mais uma vez ele respondeu com a palavra e ele humilhou Satanás falando, eu adoro ao teu Criador, rapaz. Quem eu adoro é o que teve poder para te criar. Você foi só uma criatura. Você se rebelou lá no início, portanto você é criatura. Eu adoro ao teu Deus, o teu Criador, que está acima de todas as coisas. Então e só a ele servirás. Jesus Cristo então venceu a segunda investida de Satanás quando ele respondeu segundo a palavra, né? Quando ele respondeu que existe um Deus acima de Satanás. Então ele foi envergonhado pela segunda vez. E a terceira vez ele insistiu, levando também o Senhor Jesus até Jerusalém e pôs ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, e que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Aqui nós vemos que Satanás ele já não conseguiu vencer Jesus pela fome, já não conseguiu vencer Jesus, né, pelo poder e a glória deste mundo. Então ele tentou vencer Jesus agora, fazendo ele tentar ao próprio Deus. Ele tentou vencer o Senhor Jesus agora, fazendo ele usar até a própria palavra de Deus ao seu favor. Mas o Senhor Jesus Cristo entendia que o inimigo estava tentando lutar contra o ministério dele, contra o chamado dele. Se ele desobedecesse a Deus, ele ia frustrar todos os planos. Então ele lembrou e respondeu para Satanás. Jesus respondendo disse-lhe, dito estás, não tentará ao Senhor teu Deus. E mais uma vez então, ele envergonhou Satanás falando o seguinte, ó, o Senhor teu Deus. Imagina só que vergonha Satanás passou nesse momento, tentando se passar por Deus, né, tentando se passar pelo dono deste mundo, oferecendo a glória deste mundo, oferecendo o reino deste mundo para Jesus, e ele não aceitou e ainda declarou, respondendo com a palavra de Deus, falou, ó, eu só vou adorar o Senhor teu Deus, não vou adorar você, vou adorar o Senhor teu Deus, o teu Criador. E outra, eu não vou tentar ao teu Deus, o teu Criador. Ou seja, Jesus humilhou Satanás pela terceira vez, porque ele fez Satanás entender que ele foi um dos que tentou a Deus. Satanás tentou o próprio Deus quando ele quis se elevar. Satanás tentou o próprio Deus quando ele tentou estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus. Então Satanás pela terceira vez foi humilhado quando Jesus falou, eu só vou adorar o Senhor teu Deus e eu não vou tentar ao Senhor teu Deus assim como você fez lá no início, seu rebelde. Em outras palavras, foi isso que Jesus Cristo disse, envergonhando Satanás então pela terceira vez. Olha que maravilha, meus irmãos, quando o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos vencer realmente Satanás através da palavra de Deus. Então, olha só como ele é astuto ainda. E a palavra de Deus diz aqui, ó, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que eu aprendo, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, mesmo Jesus, com toda a humildade, com todo o conhecimento da palavra, ele vencendo Satanás 3 vezes, a Bíblia diz que ele se ausentou por algum tempo, ele não desistiu. E ao longo da caminhada do Senhor Jesus Cristo, nós vemos realmente que Satanás tentou intervir de várias maneiras. Satanás continuou persistindo, tentando destruir o ministério do Senhor Jesus. Lembra quando ele entrou no corpo do discípulo Pedro? Né? Quando Jesus falou o que ele iria fazer, ele iria padecer na mão dos sacerdotes, falou que ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, ele seria entregue na mão dos pecadores, ele iria padecer, iria ser preso e morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Satanás entrou no corpo de Pedro e falou, não mestre, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Por quê? Porque Satanás sabia que se Jesus cumprisse o seu chamado e morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, ele iria perder. Ele iria perder a posição
de poder que ele ganhou quando Adão e Eva pecaram lá no início. Então o que aconteceu? Ele usou o próprio discípulo Pedro para tentar frustrar os planos, mas Jesus, tendo todo o Espírito Santo com ele, ele teve o discernimento, ele teve o dom, olha que coisa linda, meus irmãos, todos os dons estavam dentro do corpo do Senhor Jesus, no Espírito dele. Então ele teve o dom do discernimento de espíritos, então ele detectou que o Espírito que estava usando o corpo de Pedro naquela situação era o próprio Satanás, então ele respondeu mais uma vez: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, você conhece das coisas dessa terra, você não conhece nada das coisas de Deus. Foi assim que ele respondeu para o apóstolo Pedro, né, para o discípulo Pedro, que estava possuído então por Satanás. Então isso é uma grande prova, querido irmão, que eu e você, nós precisamos estar vigiando 24 horas por dia. A nossa mente, ela é um campo de batalha. Satanás, ele vai tentar infiltrar a nossa mente, o nosso corpo, né? Então nós precisamos estar vigiando, como diz lá em 1 Pedro, aleluia, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, né? Vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, né? Esse é o nosso objetivo de ser vigilantes, sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, ele não tem misericórdia, ele tenta nos destruir, ele tenta nos enganar, ele tenta o tempo todo nos fazer afastar da presença de Deus e da palavra de Deus. Então aqui, esta passagem que foi registrada, mais essas maravilhas que o Senhor Jesus Cristo operou, vencendo Satanás. Isso é uma grande maravilha. Eu e você, quando a gente consegue vencer uma tentação, a gente fica feliz, a gente se gloria, né, na nossa própria fé. A palavra de Deus diz que o homem se gloria das suas boas obras, das coisas que ele faz, quando ele vence o diabo, quando ele consegue abrir mão da carne para fortalecer o espírito. Isso é motivo de alegria para o ser humano. Agora, quer ver o ser humano ficar triste, cabisbaixo? É quando ele é derrotado na hora da tentação. Quando o diabo lança uma seta para ele fazer alguma coisa errada e ele vai lá e consuma o pecado. Aquilo ali abate a alma do ser humano, aquilo ali entristece. Foi assim como aconteceu com Caim, né? Quando Caim, ele recebeu a seta na mente dele, Satanás falou: vai lá, Caim, mata teu irmão Abel. Colocou aquele sentimento de inveja na mente e no coração de Caim. E aí Deus ainda tentou intervir na vida de Caim. Falou: Caim, o que você está pensando em fazer com teu irmão, Caim? O pecado já está à porta, o pecado já bateu aí na porta da tua mente. Não deixa ele descer para o teu coração, porque se ele desceu para o teu coração, aí você vai consumar o pecado. Então é assim que acontece, né? É um ensino também até de batalha espiritual para nós. O pensamento vem na nossa mente para fazer coisas erradas. Aí nós temos que lembrar, né, de como vencer o inimigo. Nós temos que repreender esses pensamentos, nós temos que expulsar. Falar: esse pensamento não vem de Deus. Sai para trás de mim, Satanás, com essas ideias furadas. Satanás, sai para trás de mim com essas ideias. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero andar em obediência à palavra de Deus. Né? Então é assim que nós vamos conseguir vencer e repreender o nosso inimigo. Agora Caim foi fraco, né? Caim, ele não suportou. Caim deixou descer para o coração dele aquela seta maligna de morte, assassinato, inveja. Então foi aonde ele matou realmente o irmão dele, Abel. Né? Então isso é um ensinamento para nós, irmãos, precioso. Não vamos deixar os dardos inflamados do maligno acertar nossa mente, porque senão a gente vai cometer um pecado e depois vai viver completamente entristecido, fugindo da presença de Deus, sem forças para orar, sem forças para meditar. Assim aconteceu com Caim, ele saiu fugido. A palavra de Deus diz que Caim saiu como um vagabundo, fugido, com medo de morrer. Né? Aí Deus, pela misericórdia, diz que colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto. Olha só a misericórdia de Deus, hein? O homem assassino matou seu próprio irmão e mesmo assim Jesus Cristo, nosso Deus, ainda teve misericórdia e colocou um sinal sobre a vida de Caim para que ele não fosse morto. Tudo isso por amor ao pecador. Tá vendo só, meus irmãos? O amor de Deus, como ele é inexplicável o amor de Deus. Tá, então, este vídeo de hoje trouxe então essas maravilhas que o Senhor Jesus operou, né, as 3 vezes que ele venceu Satanás nas tentações do deserto. E isso serve para nos alimentar, para alimentar a nossa fé, que nós temos que estar realmente com a nossa mente blindada por Deus. Precisamos estar com a mente blindada, meditando na palavra. Por quê?
Quando Satanás tentar a nossa vida, a gente vai estar com o coração cheio da palavra de Deus para vencer ele. É somente com a palavra de Deus, irmão, que eu e você vamos conseguir vencer Satanás. Não pense que com a força do teu braço, não pense que com a força do teu conhecimento humano você vai vencer Satanás. Não, nunca você vai conseguir vencer sozinho. Ele vai deitar e rolar, ele vai te dobrar, te desdobrar, pisotear, vai te peneirar, vai sapatear em cima de você, né, se você não vencer ele com a palavra, com a fé, com a armadura de Deus. Né? Quem tentar lutar desprotegido vai passar vergonha na mão do inimigo, porque como ele é um ser que existe desde a criação, ele conhece as fraquezas do ser humano, ele conhece cada ponto fraco seu, ele é muito mais inteligente, astuto e sagaz do que você pensa ou imagina. Tá? Mas, graças ao bom Deus que enviou Jesus, né? Que ele não é inteligente e sagaz, não, Jesus é sábio. Jesus é a própria sabedoria e o próprio amor que veio encarnado nesta terra, né? Para a glória de Deus, então ele se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, venceu o diabo então ali pela penúltima vez, né? Porque Satanás ainda vai ser vencido mais uma vez, segundo a palavra de Deus. Logo no final das coisas, ele vai ser vencido quando ele for lançado ali então no lago de fogo e enxofre. Ali vai ser a última vez então que Jesus vai vencer Satanás. E nós estamos aguardando ansiosamente para isso acontecer, que será então o cumprimento do Apocalipse. A gente então vai morar com Jesus no novo céu, numa nova terra. Glória a Deus, isso já é espaço, já é assunto para um outro vídeo, tá? Vou finalizar aqui para não ficar muito longo. Se você acompanhou até aqui essa mensagem, eu agradeço a Deus pela tua vida e eu peço encarecidamente a você que ajude esse trabalho, ajude esse canal a expandir. Isso aqui eu estou fazendo por amor a almas, a vidas. Eu convido você a clicar em curtir, eu convido você a compartilhar, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque aqui tem amor à sua vida, amor à alma, trazendo conhecimento da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família, no nome santo de Jesus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela ilumina o nosso caminho. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.